Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós estamos compartilhando as bem-aventuranças que estão ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E hoje eu quero ler com você Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que interessante isso, não é, amados? Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra como herança. E quando nós vamos para o original grego olharmos o significado dessa palavra humilde, a palavra no original é praus, e ela significa gentileza, bondade de espírito, humildade. E segundo o léxico Strong, a concordância Strong, essa humildade de espírito ali que fala, né, os humildes ou mansos, que significa, um dos significados é bondade de espírito, humildade de espírito. Essa humildade para Deus é aquela disposição de espírito com a qual nós aceitamos a forma de Deus de lidar conosco, como sendo a melhor maneira, sem discutirmos, sem contendermos, sem discordarmos da forma que Deus age. Eu achei muito interessante isso, porque a recompensa é eles receberão a terra por herança. Ou seja, quando nós nos colocamos diante de Deus em humildade de espírito, ou seja, reconhecendo que Deus tem a melhor maneira de lidar conosco, que nós não somos nós que sabemos escolher da melhor maneira, mas é Ele. Quando nós colocamos o nosso coração assim diante de Deus, né, em humildade, reconhecendo, nos dispondo a obedecer a direção de Deus, nos dispondo a obedecer a maneira com que Deus age conosco, a palavra diz que nós seremos felizes, bem-aventurados são os humildes, ou seja, aqueles que têm essa disposição de espírito, aqueles que reconhecem que Deus é que tem a melhor maneira de atuar conosco, aqueles que não discutem, que não contendem, que não discordam de Deus, pelo contrário, se rendem de verdade, esses receberão a terra por herança. Interessante isso, né? É mais ou menos o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, que aqueles que realmente seguem a Jesus, né? Jesus disse isso, aqueles que abandonam pai, mãe, casas, filhos, filhas, por amor de mim, esses receberão 100 vezes mais casas, filhos, ainda nessa terra, ainda nessa vida. Ou seja, amados, vale a pena nós nos rendermos à vontade de Deus. Quando eu dei esse exemplo que Jesus disse sobre, né, abandonar pai, mãe, filho, filha, casas, é porque às vezes nós precisamos nos posicionar de uma maneira em Cristo Jesus que acaba nos afastando de certas coisas, de certas pessoas, muitas vezes pessoas que amamos, mas o nosso posicionamento em Deus, em viver a verdade de Deus, ela é recompensada, né? A palavra diz, bem-aventurados os humildes, eles receberão a terra por herança. Amados, que eu e você, nós possamos ter essa disposição, essa humildade em reconhecer que a maneira de Deus atuar em nós e através de nós é a melhor maneira. Sem discutirmos, sem resistirmos à maneira de Deus agir, porque muitas vezes nós resistimos, né? Deus nos orienta, Deus nos guia da melhor maneira possível, ainda que em algumas vezes nós não compreendamos, nós não consigamos entender, porque muitas vezes a maneira que Deus age não é compreensível para a nossa mente humana. A
palavra já fala lá em 1 Coríntios que os pensamentos de Deus, eles são loucura para o homem natural. Então, que nós possamos ter esse coração, esse coração rendido, humilde, que tenhamos, como foi descrito ali na concordância Strong, essa humildade, essa disposição de espírito para reconhecermos que a maneira de Deus atuar é a melhor maneira. Que o Espírito Santo nos ensine e nos ajude a vivermos assim. Porque bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.